Olá pessoal, eu estou explicando para vocês uma transição política, uma mudança política que aconteceu na Europa no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, que nós chamamos de a formação dos Estados Nacionais, né, ou a origem dos Estados Nacionais. Então, o Estado Nacional é uma unidade política onde é que você tem o rei que reina e governa sobre uma extensão territorial maior do que os reinos, do que as tribos que existiam antes aí durante esse período da Idade Média. Tá? Então, esse tipo de organização aconteceu por causa da crise do século XIV. A crise do século XIV foi marcada aí pelas mudanças que aconteceram por causa da peste negra, da fome que foi decorrência de mudanças climáticas, das revoltas camponesas, conhecidas como jaqueris, que provocaram aí um medo muito grande, né, na população, nos nobres especialmente, e isso tudo provocou um enfraquecimento da nobreza, aliado com o renascimento comercial e urbano, o surgimento da burguesia, renascimento do comércio marítimo no mar Mediterrâneo, morte de nobres nas cruzadas, então tudo isso provocou grandes mudanças no feudalismo. E essas mudanças no feudalismo, elas aconteceram de maneira política. E a maneira política com a qual aconteceu essas mudanças foi a formação do Estado Nacional. Antigamente, no feudalismo, o rei reinava, mas não governava. Ou seja, o rei tinha o título de governante, mas quem exercia o poder de fato eram os senhores feudais. Agora, com a formação do Estado Nacional, o rei reina e governa. Né? E isso vai fazer com que o rei tenha mais poder do que os nobres, né? Porque antes o rei e os nobres eles tinham poderes equivalentes, mas agora o rei está acima do poder dos nobres e a principal classe social interessada nisso é a burguesia, porque um rei só significava um imposto só, uma moeda só, uma unidade de medida só. Então, para a burguesia interessava aí essa ascensão de poder do rei. O primeiro lugar onde é que aconteceram esses estados nacionais, essa formação dos estados nacionais, foram nos reinos ibéricos, Portugal e Espanha, que aconteceu aí num contexto de guerra de reconquista. Ou seja, à medida que os europeus avançaram na Península Ibérica, expulsando os muçulmanos e conquistando, reconquistando essas terras para os cristãos, a gente tem o surgimento de dois países. Portugal, o primeiro de todas as monarquias nacionais a surgir, e Espanha, né, que surge da união do reino de Castela e Aragão através do casamento de Fernando e Isabel. Os outros países que eu vou explicar para vocês no vídeo agora são França, Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico, que é o primeiro Reich, né, que é o primeiro império que surge, né, que hoje é a Alemanha. Então, vamos lá. Primeira coisa, tanto a Inglaterra como a França, elas têm a formação dos estados nacionais favorecida por um grande conflito que aconteceu entre essas duas potências, que é conhecido como a Guerra dos 100 Anos, né, que vai de 1337 a 1453. Né? Se você é bom em matemática, você já percebeu que essa Guerra dos 100 Anos durou mais do que 100 anos, né? Ela durou 116 anos. Ela também não foi uma guerra ininterrupta, né? Então você não teve 116 anos de animosidade entre os países de maneira ininterrupta. Você tinha um período de tensão, depois um período de relaxamento, invasões e relaxamento, invasões da Inglaterra na França e depois relaxamento, invasões ou tentativas de invasões da França, da Inglaterra e depois relaxamento. E durante esse período da Guerra dos 100 Anos você tem um cenário propício e uma necessidade de uma centralização maior do poder do rei. Então, o que aconteceu? A Inglaterra ela vai dominar aí uma parte do norte da França, na região da Normandia. Então, um dos governantes britânicos, né, um dos governantes da Inglaterra, ele reivindica para ele algumas terras que existiam aí no norte da França. E essa posse de terra dos ingleses no norte da França vai provocar uma tensão com a nobreza e com os governantes franceses, provocando esse conflito, provocando essa animosidade entre esses dois países. Né? Vai ser um conflito muito sangrento, você tem várias batalhas diferentes, né? Você tem massacres que acontecem. Você tem durante esse período o surgimento de uma das maiores armas dos ingleses, né, que eram os seus arqueiros. Né, os arqueiros ingleses, como aquele que aparece lá em cima,
ele era armado com um arco simples chamado de longbow, né, um arco de mais ou menos 1,80 m de altura. Ele conseguia ser fatal a mais de 200 metros de distância, então um bom arqueiro inglês, ele conseguia lançar uma flecha que perfurava uma armadura de metal a 200 metros de distância, o que transformava ele numa arma muito forte em campo de batalha. Teve uma batalha que é chamada de Batalha de Azincourt, na qual cerca aí de 1.000 arqueiros ingleses derrotaram quase 10.000 cavaleiros franceses. Então, assim, você tem aí grandes batalhas que vão acontecer nesses momentos de tensão. E um dos nomes mais importantes que você tem aí durante essa guerra é dessa menina que aparece aqui em cima, que é chamada de Joana d'Arc. A Joana d'Arc era francesa, uma camponesa. Ela começa a ter uns sonhos de que ela iria vencer essa guerra. Ela se coloca diante do rei e diz: "Ó, me dá um exército que eu vou liderar esse exército para vencer essa guerra". E no final das contas o rei dá um exército para ela, ela lidera esse exército, impõe pesadas derrotas aos ingleses, ela acaba sendo capturada pelos ingleses, ela é entregue para a igreja que queima ela como bruxa e mais tarde a mesma igreja que queimou ela como bruxa canoniza ela e transforma ela numa santa. Tá? Qual que foi o resultado disso tudo aqui? Essa guerra dos 100 anos, ela foi uma guerra que colocou de lados opostos Inglaterra e França, e por causa disso ela criou uma necessidade para a organização desses exércitos que você tivesse um rei forte, que você tivesse uma profissionalização do exército, que você tivesse um exército que fosse profissional, estruturado, organizado e alguém que pudesse pagar isso tudo. E por isso que a Guerra dos 100 Anos ela serve aí como um motor, como um catalisador para esse processo de formação dos estados nacionais, tanto na Inglaterra como na França. Na Inglaterra, a gente tem uma característica específica que acontece na Inglaterra. E esse processo é o seguinte: a Inglaterra era governada durante o período aí da Terceira Cruzada. Lembra que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que estão acontecendo ainda as cruzadas, de reconquista da cidade de Jerusalém. E a Inglaterra era governada por esse cara aqui, chamado de Richard Lionheart, Ricardo Coração de Leão. Só que na Terceira Cruzada ele perde a sua vida. E quem vai governar a Inglaterra durante esse período é esse daqui, o seu irmão chamado de João Sem Terra. Só que o João Sem Terra ele era um governante ruim. O João Sem Terra ele era um governante que era impetuoso, que ele não respeitava a autoridade de outras pessoas, que ele não conseguia negociar, que ele era um político ruim. Então o que aconteceu? Os nobres ingleses, vendo que o João Sem Terra era um governante ruim, eles fizeram um documento que é conhecido como a Magna Carta e eles forçaram o João Sem Terra a assinar esse documento. Então, o que aconteceu? Em 1216 ou 1215, os nobres ingleses forçaram o rei da Inglaterra, João Sem Terra, a assinar um documento que limitava os poderes do rei, dizendo que tinha uma série de coisas, como, por exemplo, julgar as pessoas, condenar as pessoas à morte, tirar a propriedade das pessoas, que o rei só podia fazer isso se ele tivesse a autorização dos nobres. E aqui a gente tem uma coisa que é muito importante que aconteceu nesse processo. A Magna Carta, ela é um embrião, ela é considerada um protótipo de duas coisas que são muito importantes mais tarde e que elas se tornam muito importantes na democracia. A Magna Carta é um conjunto de regras que limita o poder do governante e por causa disso ela se assemelha muito àquilo que mais tarde é conhecido como Constituição. Então a Magna Carta ela é um protótipo, ela é um embrião do que vão ser as constituições depois. E como você tem o rei, mas você tem um conjunto de nobres que limita o poder do rei e que governa junto com o rei, aqui a gente também tem um protótipo do parlamentarismo, na qual você tem o rei e você tem o parlamento. Então, essa Magna Carta ela é um momento muito importante, não só para a história da Inglaterra, mas porque ela serve como inspiração, mas ela serve como exemplo para um monte de organizações que vão acontecer depois, porque ela é esse protótipo de constituição, de surgimento de leis que limitam o poder do rei e do parlamento. Tá? Então, isso é uma coisa importante que aconteceu aqui.
Na França, a Guerra dos 100 Anos, né, ela vai servir aí como um catalisador para que o poder do rei fosse centralizado, né? Então você tem aqui, lá naquele mapa lá, aquela parte em laranja lá em cima, né, Anglo-Borgonha, que é a região que os ingleses vão invadir no começo da Guerra dos 100 Anos, e os franceses eles vão lutar contra os ingleses para reconquistar essas terras. E durante esse período você tem uma necessidade de organização do exército, e essa organização do exército ela vai ajudar a centralizar o poder do rei. Tá? Então a Guerra dos 100 Anos ela vai funcionar aí como um motor para essa centralização do poder dentro da França. E um outro evento bem importante que acontece aí durante esse período aí da formação dos Estados Nacionais acontece no Sacro Império Romano Germânico, que também é conhecido como SIRG ou o Primeiro Reich. Né? Só abrindo um parênteses aqui, o nazismo se colocava como o Terceiro Reich, o Terceiro Império da Alemanha. O primeiro Reich foi esse, o Sacro Império Romano Germânico, né, que fica nessa região que você tem aí amarela no mapa, na qual você tem predominantemente, o coração desse mapa é a Alemanha. Né? Então, esse reino é o reino germânico que se julgava sucessor do Império Romano, defensor do cristianismo. Aqui você tem um outro exemplo que acontece durante esse período aí da formação dos Estados Nacionais de tensão, que é conhecido como temporalia versus spiritualia. Durante todo o período da Idade Média e depois, no começo da Idade Moderna, você tem um conflito entre duas esferas de poder diferentes. A esfera de poder secular político, conhecido como poder temporal, tá? Que é o poder do rei, e uma outra esfera de poder, que é a esfera de poder político, que é o poder religioso, o poder da igreja. Lembre-se, a igreja era a instituição política e econômica mais forte durante todo o período da Idade Média. Então você tem uma balança de poder entre o poder secular, né, o poder político, e o poder espiritual, que é o poder religioso, o poder da igreja. Durante o período da Idade Média, o poder religioso era um poder mais forte, era o poder que estava acima do poder dos reis. Lembra do batismo de Clovis, a coroação de Carlos Magno? Quem coloca a coroa na cabeça, né, dos reis francos é o Papa. E quem coloca a coroa na cabeça é quem tem mais autoridade, porque só alguém com mais autoridade pode investir o outro de autoridade também. Então, durante o período da Idade Média, nesse equilíbrio de poder, temporália versus espirituália, o poder estava mais forte para a igreja, o poder espiritual, o poder que o Papa tinha era maior do que o poder dos reis. Só que com a formação dos Estados Nacionais, os reis eles começam a ter mais poder. Eles querem enfraquecer o poder tanto da nobreza como o poder da igreja também. E isso vai provocar um conflito especialmente no Sacro Império Romano Germânico. Né? Esse conflito ele é conhecido como a querela das investiduras. Querela é conflito, é disputa das investiduras. O que é investiduras? Existia um poder que era o poder de nomear bispos. O bispo é um cargo religioso, mas ele também era um cargo político. E como ele era um cargo religioso, quem tinha a prerrogativa, quem tinha a autoridade para nomear esse bispo era o Papa, porque ele é um cargo religioso. Mas o imperador do Sacro Império Romano Germânico, chamado de Henrique IV, ele começa a nomear os seus parsas, os seus camaradas, como bispos, porque dessa forma ele coloca um aliado dele dentro da igreja, e esse aliado dele vai exercer o poder em função dos interesses do Henrique IV. Então o imperador começa a nomear bispos para aumentar o seu poder, enfraquecendo o poder da igreja. E no meio disso você vai ter uma disputa pela autoridade de nomear bispos entre o rei e o papa. O que aconteceu aqui? O Henrique IV começa a nomear bispos, o Papa não gosta disso e ele excomunga ele da igreja. Excomungar hoje significa você foi expulso da igreja, você atravessa a rua e entra numa outra igreja e pronto, está resolvido. Durante o período da Idade Média não era assim. Se você era excomungado da igreja, isso significava que você perdia o seu título, todas as suas propriedades, todas as pessoas que tinham jurado fidelidade para você, elas estavam desobrigadas de cumprir o seu juramento, ou seja, você perdia todos os seus aliados,
E as pessoas que te recebessem na sua casa, elas eram consideradas hereges também. Ou seja, você se tornava um Zé Ninguém, você perdia todo o seu prestígio, toda a sua autoridade. Quando essa disputa de poder esquenta e o Henrique IV é excomungado, ele começa a perder apoio por causa disso, ele vai pedir desculpas para o Papa, ele sabe que o Papa está viajando de um lugar para o outro, ele intercepta o Papa no meio do caminho, pede uma reunião com ele, o Papa diz que é para ele espera 3 dias descalço na neve, com a mulher que tinha acabado de ter filho, né, com um bebê pequeno, e depois de 3 dias na neve ele vai lá, recebe o Henrique, ele perdoa os pecados dele, eles voltam a ser amiguinhos e tal, e um pouco tempo depois, um outro imperador germânico também começa a nomear bispos, e esse problema acontece de novo. Então, o que acontece aqui? Qual que é a importância que você tem disso daqui? Isso é um exemplo que você tem dessa disputa de poder político, conhecido como temporalia versus spiritualia. Quem mandava até então era a igreja, né? Era a igreja que tinha o poder. Mas com a formação dos estados nacionais, o rei começa a ter mais poder e esse poder começa a entrar em conflito, começa a entrar em choque com o poder da igreja, né? E a querela das investiduras é um dos exemplos disso, de um conflito que vai acontecer entre o poder do rei que estava nascendo e o poder da igreja que tinha sido o maior poder durante o período da Idade Média. Certo, pessoal? É isso que eu precisava explicar para vocês desse período da formação dos Estados Nacionais.